Saber manusear listas dentro do Dynamo é um dos segredos do sucesso aqui para poder utilizar muito bem a ferramenta. Então nós trabalhamos com listas praticamente com todos os dados. Quando a gente traz dados do Excel, quando a gente busca parâmetros ou informações dentro do modelo no Revit, nós estamos, na verdade, trabalhando com listas. A gente pode manipular essas listas, a gente pode criar listas dentro do Dynamo, a gente pode fazer operações matemáticas, enfim, qualquer tipo de operação, ler listas, escrever listas, trabalhar com listas. E nessa aula a gente vai entender como isso funciona. Vamos lá? Aula 4 do mini curso gratuito de Dynamo. Vamos lá! Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso gratuito de Dynamo. Lembrando que nós temos também um curso pago dentro da plataforma Engenharia EAD, que aborda o Dynamo de forma mais avançada, né, com rotinas bem complexas, mas você já vai ter um entendimento muito bom do Dynamo também aqui nesse conteúdo gratuito. Tá? Lembrando que lá em engenhabim.com você encontra diversos cursos relacionados a projetos, execução de obras, gerenciamento, orçamento, projetos diversos, aí utilizando processos e ferramentas BIM. Então vamos lá, ó. Pessoal, listas aqui dentro do Dynamo. Olha só como é que esse assunto é importante. A gente ainda vai chegar nas aulas que abordam a integração do Revit com o Dynamo, né? Porque é aí que o Dynamo brilha, trabalhando junto com os nossos projetos ali. Só que eu já vou trazer nessa aula pelo menos uma lista de parâmetros lá do Revit, só para a gente ter um entendimento exatamente de como as listas funcionam. Então o que a gente tem aqui? Ó? Eu vou vir aqui no grupo do Revit, tá? A gente vai abordar esse grupo aqui com detalhes um pouquinho mais para frente. Eu vou aqui ó, em Selection, porque eu quero selecionar um elemento. Venho aqui, tá vendo? Ó, eu tenho um nozinho aqui, que é o Select Model Element. Quando eu passo o mouse aqui em cima, o que ele vai falar? Ó? Selecione um elemento do modelo no documento. Vou trazer essa caixinha para cá, certo? Quando eu clico aqui, tá vendo que eu não tenho dado de entrada, eu tenho apenas saída, e a saída é um elemento. E a gente vai entendendo já ao longo das aulas que eu preciso conectar elemento com elemento, maçã com maçã, laranja com laranja, enfim. Os elementos precisam ser de mesmo tipo. E tem técnicas para a gente entender isso um pouquinho melhor também. Tem um nozinho, inclusive, que é o Object.type, se eu não me engano, que ele até mostra para a gente, deixa bem claro qual é o tipo de elemento que está saindo, ou qual é o tipo de elemento que eu tenho que chegar. E tem um outro recurso nas versões mais atuais do Dynamo também, que quando eu dou um duplo clique, olha só, ele já vai sugerir para a gente alguns nós que tem o quê? Que tem a entrada de elemento, porque eu estou saindo com o elemento aqui, então tá vendo aqui, ó, ele deu uma sugestão de nós que eu posso colocar aqui, que vão utilizar o quê? Ó? Vão utilizar o elemento como entrada em alguns dos seus parâmetros, ok? Só para poder já mostrar isso para vocês, a gente vai voltar no assunto aqui algumas vezes, nesse assunto. Então aqui, tá vendo? Ó, ele vai pedir para eu selecionar um elemento no Revit. Cliquei aqui em selecionar, deixa eu vir aqui no meu modelo, ó. Vou selecionar um pilar aqui, tá? Selecionei o pilar, vou voltar ali no Dynamo, e tá vendo que ele trouxe aqui um ID? Olha só que interessante, pessoal, lembrando que agora aqui está em automático, eu vou deixar em automático por enquanto, tá? Eu selecionei, ele trouxe o ID do elemento, cada elemento do Revit possui um número único de identificação, tá? E esse aqui é o ID dele. E aqui eu tenho, tá vendo? Ó, é uma família 450 mm, type 450 mm. Beleza. Agora, eu quero mostrar os parâmetros deste pilar. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui em Revit de novo, só que agora eu vou... Ó, Elements, né? Porque eu quero trazer ali parâmetros de um elemento. Eu tenho aqui, quer ver? Ó, Element, de novo, nesse grupo. E aqui eu tenho um nozinho que é o Parameters, ou seja, ele é o Element.Parameters. Quando eu clico aqui, ó, Element.Parameters, o que eu tenho aqui? Element e aqui eu tenho Element, ou seja, eu posso conectar esses carinhas aqui. Quando eu faço isso, como aqui está em automático, quando eu venho aqui, coloco o mouse em cima, desço, eu posso ver uma lista, olha só que interessante, de todos os parâmetros do meu elemento ali no Revit. Mais na frente, vocês vão ver que a gente pode utilizar esses parâmetros aqui da forma que a gente quiser. A gente pode escrever novos parâmetros, fazer leitura, filtrar, criar elementos baseados em parâmetros, enfim. Dá para a gente fazer operação com uma série de coisas aqui, com praticamente tudo. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, eu vou fixar essa lista, certo? Uma outra forma de deixar esse resultado aparecendo é o nozinho Watch. Bom, se eu vier aqui pesquisar ó, o Watch, o que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho
o nozinho de watch aqui, ó, ele visualiza a saída do nó. Entrada nenhum, saída variável. Então, olha só uma outra coisa interessante aqui, ó. Quando eu pesquiso aqui, ele mostra o grupo onde esse nozinho está. Então, tá vendo que ele está no grupo display? Se eu clicar aqui, ó, embaixo, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Ele está no grupo display, subgrupo watch, e aqui eu tenho o nozinho watch. Ou eu posso vir por aqui também, ó, watch. Pesquisar, ele já trouxe. Quando eu faço isso, ó, eu vou conectar o parâmetro aqui, ele trouxe para a gente o que, ó? Uma lista de parâmetros. Então isso já é uma lista. Quando a gente traz elementos lá do Excel, eu vou explicar para vocês também como trazer uma base de dados do Excel que eu quero escrever nos elementos do Revit, por exemplo. A gente vai trazer listas também, tá? Então aqui, ó, foi apenas para mostrar para vocês que a gente vai trabalhar com listas. Aqui no Dynamo é fundamental entender o funcionamento das listas, certo? E, inclusive, nós temos aqui, ó, um grupo chamado listas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou expandir. Eu tenho aqui, para gerar, para inspecionar, para poder ter match ali entre os elementos, né, para poder modificar, para poder organizar. São várias operações com listas. Primeiro vamos gerar. Olha só que interessante. Eu tenho aqui o list.create. Quando eu venho aqui no list.create, tá vendo que ele tem várias entradas aqui? Se eu clicar no mais, olha só. Eu tenho 5 itens aqui agora, né? Se eu vier aqui e procurar number e clicar aqui, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu tenho uma lista com o número 0, ele não vai mostrar ainda por quê. Porque, tá vendo? Tá faltando dados aqui. Se eu fizer isso, ó, ele tem uma lista com um valor, esse númerozinho aqui, ó, nesse quadrado cinza, é o index, tá? É o número indexador do valor. Sempre vai ter o index. Toda lista tem um index para a gente poder indexar o valor, para a gente poder entender qual que é o número que faz referência àqueles valores. Se eu vier aqui e mudar para 3, o que vai acontecer? Criei uma lista de um valor, criei uma lista, né, com um valor 3. Se eu vier aqui, ó, posso até colocar o number slider também. Vamos vir aqui, ó, slider, number slider. Vou fazer o seguinte, ó. Vou puxar para cá. Se eu segurar Ctrl e arrastar, eu faço cópia dos nós. Ctrl, seleciono, arrasto, olha só. Estou fazendo cópias. Aí a gente já viu esse nozinho aqui anteriormente, né? Eu vou puxar quaisquer valores aqui, vou colocar mais um. E o que aconteceu aqui? Ó? Vamos lá. Agora eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Existem diversas maneiras de criar listas, tá? Inclusive maneiras um pouco mais inteligentes do que essa que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou fazendo da forma básica primeiro, a gente vai ver em outras aulas como criar listas de outra forma. Então, tá vendo? Ó, vou conectar esse item aqui, esse aqui e esse aqui. Olha só, eu tenho uma lista agora de 5 valores que o index vai de 0 a 4 e cada um dos valores está aqui, tá? Pessoal, se eu trouxer aqui dados do Excel, que eu tenho colunas A, B, C, D, enfim, 45 colunas, 300 colunas, eu vou trazer listas desses valores que eu tenho nas colunas. Se eu tiver lá parâmetros de elementos do Revit, parâmetros específicos, parâmetros de projeto, quaisquer informações, atributos, eu posso trazer esses valores para cá e manipular esses valores também. Posso trazer essas listas como dados de entrada para a gente processar e trazer o resultado desejado, tá certo? E se eu trouxer um integer aqui, o que vai acontecer? Um integer não, uma string. Vamos lá, ó. String a gente já sabe que é um conjunto de caracteres, né? Se eu colocar aqui, ó, engenhabim, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Cliquei aqui, ó. Vamos adicionar primeiro um item na lista, né? Ó, e vamos deixar aqui. Tá? O que eu tenho aqui, ó? Tá vendo? Ó, eu tenho uma lista que eu tenho 5 números, né? 5 números mesmo, e tenho aqui também um valor, que o index dele é o 5, que é uma string, certo? Então, listas, ó, basicamente, funcionam dessa forma que eu expliquei para vocês. Nas próximas aulas, a gente vai fazer algumas operações com essas listas, vamos utilizar aqui alguns desses nós aqui para a gente poder também organizar a lista, mas isso a gente vai ver depois. Um grande abraço e até a próxima aula.